Olá, peregrinos da tenda. Estávamos todos, eu imagino, com saudades do Tratado de História das Religiões do Eliade. Nós começamos a ler a primeira parte do capítulo 1, Aproximações, Estrutura e Morfologia do Sagrado. Lemos da página 23 à página 27. O vídeo está no canal. Eu estou lendo o Tratado de História das Religiões e fazendo uma apresentação, comentários à medida que o texto avança. Disse que é o livro que responde pela minha compreensão geral do fenômeno religioso, inclusive no sentido da sua história, do seu desenvolvimento. É um livro fundamental para mim. Qualquer procedência do meu modo de pensar sobre o fenômeno religioso deve ser creditado a esse livro aqui, o Tratado de História das Religiões. Óbvio que depois de lê-lo, eu incrementei conhecimento que eu reuni nesse livro com antropologia evolutiva, ciências cognitivas, neurociências, o estudo do cérebro humano, Antônio Damasio, por exemplo. Mas o básico está aqui. Vamos lá? Dificuldades metodológicas da fenomenologia da religião ou da história das religiões. É bom ter em mente que é um tratado de história das religiões, mas efetivamente é um tratado de fenomenologia da religião. É que para o Mircea Eliade é impossível fazer fenomenologia da religião sem história das religiões, e a leitura do capítulo vai deixar isso bastante claro. Mas voltemos à grande dificuldade material já apontada, ou seja, a extrema heterogeneidade dos documentos religiosos. Documento religioso é qualquer vestígio, sinal, sobrevivência, observação do fenômeno religioso. Seja ele inteiro, seja ele um fragmento. Então, textos, tradições, lendas, depoimentos, vivências, tudo isso são documentos religiosos. Para o Eliade, obviamente. O domínio quase ilimitado em que se recolheram os documentos às centenas de milhares veio ainda agravar essa heterogeneidade. Os documentos são variadíssimos e os meios ecossistêmicos, sociais, históricos de onde eles saíram, de onde eles foram recolhidos, também é muito amplo, muito variado, uma gama estonteante de variação. Por um lado, é, aliás, o caso de todos os documentos históricos, aqueles de que dispomos foram conservados mais ou menos ao acaso. Não se trata apenas de textos, mas também de monumentos, de inscrições, de tradições orais, de costumes, está vendo? Esses são os documentos. Monumentos históricos, inscrições históricas, tradições orais, costumes. Por outro lado, estes documentos conservados ao acaso provêm de meios muito diferentes. Se para reconstruir a história arcaica da religião grega, por exemplo, temos de nos contentar com os textos pouco numerosos que nos restam, com algumas inscrições, alguns monumentos mutilados e alguns objetos votivos, para reconstruir as religiões germânicas ou eslavas, somos forçados a chamar em nosso auxílio os documentos folclóricos, aceitando os riscos inevitáveis de que comportam o seu manuseamento e a sua interpretação. Ou seja, não há apenas uma variedade de tipos, mas há uma variedade de níveis de documentos. Alguns podem ser textos sagrados, outros podem ser textos folclóricos, ainda que a distinção seja superficial. Mas compreenda, uma coisa é um cânon que você recebe pela tradição, formatado com uma memória, uma tradição e, inclusive, uma aplicação de pesquisa no tempo. Outra é você encontrar um fragmento de um conto, uma história do Saci Pererê. E como é que você pode, dessa heterogeneidade de documentos, retroagir ao fenômeno religioso? Porque o que se quer é o que se faz aqui na tenda. Vamos abrir um parênteses. Aqui na tenda, eu pego o documento bíblico, as narrativas bíblicas, que são heterogêneas, que são diferentes, são plurais, e tento reconstruir o
momento histórico que as derivou. Aquele momento em que o escritor escreveu o texto escrito pelo escritor e a comunidade para quem esse texto está sendo escrito. A mesma coisa faz o fenomenólogo da religião com seus documentos, em que ele reúne uma série de documentos que são de diferentes origens, referentes a diferentes fenômenos religiosos, com concepções completamente diferentes, cosmologias completamente diferentes, teologias completamente diferentes, e em níveis de manutenção do indício desses sistemas diferentes. Num livro sagrado, você tem praticamente toda a descrição do sistema cosmológico antigo. Agora, num fragmento de folclore, você vai ter um pequeno pedaço. Então, o trabalho é muito diferente. Muito mais difícil em alguns casos, mas a metodologia é a mesma. De um documento saltar para o fenômeno que constituiu aquele documento. Isso é um trabalho historiográfico em última análise. Nesse sentido, a exegese compõe o mesmo bloco de disciplinas da história, da arqueologia, da fenomenologia. Um dado interessante. Um exegeta e teólogo argentino, José Severino Croato, muito respeitado e que eu respeito muito, escreveu um livrinho em 1984, chamado Hermenêutica Bíblica, do qual eu discordo em número, gênero e grau da tese principal. Tem declarações importantes dentro do livrinho, por exemplo, a fala é clausura, o texto é abertura. Ele está correto? Quando você fala, você pretende dizer uma única coisa. E quando você escreve, o texto se dissolve. O único problema disso é que, quando você escreve, você quer manter a clausura. Então, o problema não é de quem está escrevendo. O problema é de quem está lendo. Então, se você tenta recuperar a leitura a partir da perspectiva de quem está escrevendo, é a mesma situação de você estar ouvindo uma pessoa tentando entender o que ela está dizendo. Então, aqui, Croato manipulou o seu discurso a favor da tese dele. E a tese dele era de que não existe exegese. Você não pode pegar um documento e entender a intenção de quem o escreveu. Aí, 10 anos depois, quando ele vai dar aulas de fenomenologia da religião, inclusive há um manual de fenomenologia do Croato muito bom, em língua portuguesa, As Linguagens da Experiência Religiosa, onde ele comete um erro gravíssimo de identificar o sagrado e o divino. Isso é um erro metodológico, teórico-metodológico, epistemológico, que não se pode admitir. O livro tem que ser alterado nesse aspecto. E quem copiar dele essa identificação está caindo no mesmo erro. Mas, tirando isso, o livro é muito bom. E ali ele foi obrigado a fazer exegese. Porque você só pode ficar com essa alucinação acadêmica de que você não pode entender o que uma pessoa escreveu quando você está lidando com coisas em que isso não tem nenhuma implicação. Mas quando você vai fazer história, você vai fazer arqueologia, você vai fazer fenomenologia, se você não acreditar na possibilidade de, por conta de um objeto que sobreviveu de um fenômeno, você não poder reconstruir aquele fenômeno, então você tem que abandonar a sua atividade. Então, ele largou para lá aquelas tonterias que ele disse na década de 80, e são tonterias, e aí assumiu uma posição acadêmica que me parece acertada. Sempre deixando claro que é a minha maneira de dizer, eu estou dizendo que quem diz que você não pode entender o que o autor disse com base no texto que ele escreveu, que isso é uma tonteria, é o meu modo de dizer, eu não quero aqui ofender ninguém, só estou dizendo que esta declaração é uma tonteria. Agora, eventualmente, a tonteria está na minha fala é que é uma tonteria, não tem problema nenhum, tá bom? Ninguém se ofenda, por favor, né? Somos todos crescidinhos. Vamos continuar, então. Uma inscrição única, um mito registrado vários séculos depois de vigente, algumas gravuras simbólicas, alguns monumentos proto-históricos, uma quantidade de ritos e de lendas populares do último século, haverá alguma coisa mais heteróclita do que o material documental de que dispõe o historiador das religiões germânicas ou eslavas? Embora aceitável no estudo de uma só religião, tal heterogeneidade torna-se grave quando se trata de nos abeirarmos do estudo comparativo das religiões e de pretendermos atingir o conhecimento de um grande número das modalidades do sagrado.
O sagrado é expresso de várias modalidades, mas atenção, tenham em mente que o sagrado é um produto da consciência humana. Quem aqui interpreta que o divino se apresenta em inúmeras modalidades não está manejando o conceito de sagrado pela ótica da fenomenologia, está fazendo teologia. Não está dito que o divino tem diversas modalidades. Está dito que o sagrado tem diversas modalidades. E o livro, desta grossura, se dedica a explicar por que esta variedade estonteante de modalidades do sagrado. Muito bem, continuemos. Do sagrado, não do divino. Essa é exatamente a situação do crítico que tivesse por obrigação escrever a história da literatura francesa, sem mais documentação que os fragmentos de Racine, uma tradução espanhola de La Bruyère, alguns textos citados por um crítico estrangeiro, as recordações literárias de alguns viajantes e diplomatas, o catálogo de uma livraria de província, os resumos e os temas de um colegial e mais algumas indicações do nosso gênero. Eis, em suma, a documentação de que predispõe o historiador das religiões. Atenção! Alguns fragmentos de uma vasta literatura sacerdotal oral, criação exclusiva de certa classe social, preste atenção nisso. Criação exclusiva de certa classe social. Documentos religiosos não são documentos de um povo. Quando você vai ler a Bíblia e você cai na armadilha de achar que os textos bíblicos refletem o pensamento de um povo como um todo, o pensamento dos judeus, então você já meteu os pés pelas mãos. Aquele documento expressa a concepção de determinada classe social. Algumas referências encontradas nas notas dos viajantes, os materiais recolhidos pelos missionários estrangeiros, as reflexões extraídas da literatura profana, alguns monumentos, algumas inscrições e as recordações conservadas nas tradições populares. Também as ciências históricas estão constrangidas a uma documentação desse gênero, fragmentária e contingente. Mas a empresa do historiador das religiões é muito mais ousada do que a do historiador que se propõe reconstruir um acontecimento ou uma série de acontecimentos à custa dos escassos documentos conservados, pois não só tem de traçar a história de determinada hierofania, rito, mito, deus ou culto, como, em primeiro lugar, tem de compreender e de tornar compreensível a modalidade do sagrado revelada através dessa hierofania. Então, a hierofania revela uma modalidade do sagrado. Veremos isso mais à frente com um pouco mais de vagar, tá bem? Não se preocupe. O que aparecer aqui, que eu sei que à frente será esclarecido, eu deixarei para o momento oportuno. Ora, a heterogeneidade e o caráter fortuito dos documentos de que dispomos agravam a dificuldade que o historiador experimenta sempre para interpretar corretamente, no sentido de uma hierofania. Veja, interpretar corretamente. Há interpretações erradas. Você pode errar a interpretação. Por exemplo, numa leitura pós-moderna, em que você parte da pressuposição louca, em contexto heurístico, de que não existe exegese. Não existe exegese, só existe exegese. Que você não pode entender um texto. Você só pode se apropriar de um texto. Que você nunca sai do seu mundo. Logo, você nunca entenderá o documento que cai à sua mão. Seja um texto bíblico, seja um fragmento dos papiros mágicos egípcios, por exemplo. Então, há interpretações corretas, logo, há interpretações erradas. Imaginemos a situação de um budista que, para compreender o cristianismo, apenas dispusesse de alguns fragmentos dos evangelhos. Não vai entender nada do cristianismo. De um breviário católico, de um material iconográfico heteróclito, ícones bizantinos, estátuas dos santos da época barroca, vestimentas de um padre ortodoxo, mas que, em troca, tivesse a possibilidade de estudar a vida religiosa de uma aldeia europeia.
indubitavelmente que o observador budista havia de estabelecer uma nítida distinção entre a vida religiosa dos camponeses e as concepções teológicas, morais e místicas do sacerdote da aldeia. Claro, o povo não segue as concepções oficiais da religião, qualquer que seja o povo, qualquer que seja a religião. Mas, embora procedesse razoavelmente ao estabelecer essa distinção, cairia em erro se considerasse o cristianismo a partir das tradições conservadas pelo indivíduo único, que é o sacerdote, e só se considerasse como verdadeira a experiência representada pela comunidade da aldeia. Exatamente. O cristianismo é esse conjunto plural, heterogêneo, heteróclito. Em resumo, as modalidades do sagrado revelado pelo cristianismo são mais rigorosamente conservadas na tradição representada pelo padre, ainda que fortemente colorida pela história e pela teologia, do que as crenças da aldeia. Ora, o que interessa ao observador não é o conhecimento de certo momento da história do cristianismo, em certo setor da cristandade, mas a própria religião cristã. O fato de que um único indivíduo em toda a aldeia conheça o ritual, o dogma e a mística cristã, enquanto o resto da comunidade os ignora e pratica um culto elementar imbuído de superstições, isto é, de restos de hierofanias decaídas, não assume, pelo menos aqui, importância nenhuma. O importante é percebermos de que este indivíduo único conserva de uma maneira mais completa, se não a experiência original do cristianismo, pelo menos os seus elementos fundamentais e as suas valorizações místicas, teológicas e rituais. Aqui é preciso ter cuidado, porque você pode eleger como cristianismo a tradição normativa do cristianismo. E cristianismo é a tradição normativa do cristianismo, por exemplo, a tradição normativa católica, mas cristianismo é também, e não será cristianismo, se não se chegar a isso, a pluralidade das manifestações. E o que foi a tradição normativa não é por uma essência cristã qualquer que seja, mas pelo uso da força que esta tradição usou, porque dela dispunha, para se tornar hegemônica e tradicional. Então, aqui temos um risco. Aqui temos um vício e uma armadilha. Considerar que aquilo que foi resultado do uso da força, força física, militar e força simbólica, a autoridade do clero, expresse uma essência superior às demais manifestações religiosas. Essa crítica Eliade tem recebido, essa crítica é merecida, nós só precisamos verificar se, no trabalho que ele realiza dentro do tratado, ele se deixa hipnotizar por esse risco potencial que aqui vai escrito. Então, registremos, não há uma essência de nenhuma religião. Não existe uma ontologia do fenômeno religioso. Existe uma hegemonia de determinada tradição alcançada, na maior parte das vezes, pelo uso da força que os mantenedores dessa tradição dispuseram na sua história. Então, obrigaram outras pessoas a se submeter àquela tradição, empurrando para a periferia as tradições divergentes. Por exemplo, vejam o pai da igreja, louvado, mas eu não louvo nesse aspecto, Ireneu. Ele guardou para nós muitas tradições cristãs do início do cristianismo, que ele classificou como heresia, como erro. O que eu penso disso? A opinião do Ireneu a respeito disso vale para mim tanto quanto a opinião de um cachorro sobre física quântica. Aliás, a opinião de qualquer um que não seja um físico que se meta a falar de física quântica. Não me interessa a opinião do Ireneu. Não há nenhuma essência no cristianismo defendido por Ireneu. É apenas a adesão dele a uma tradição, a um corpo mitológico, a arrogância, a empáfia, a bravata de um pai da igreja, que olha de cima do Horebe, do Sinai, para os outros cristãos e classifica o pensamento deles como erro e equívoco. Mas eu estou mais interessado no pensamento do que ele chama de equívoco do pensamento dele. Então é preciso ter cuidado quando nós cairmos na armadilha do essencialismo de uma tradição. Essa tradição não espelha,
nada mais, nada menos do que um concentrado, muitas vezes mumificado, daquilo que no passado foi um elemento como qualquer outra coisa que agora esse sujeito, empoderado pela força, trata como heresia. Cuidado. Esse erro de método é muito frequente em etnologia. Perradan julga-se autorizado a rejeitar as conclusões das pesquisas dos missionários Guzindi, porque os seus inquéritos incidiram apenas num só indivíduo. Esta atitude só se justificaria no caso de que o objetivo da pesquisa fosse estritamente sociológico, a vida religiosa de uma comunidade fueguiana num dado momento histórico. Mas quando se trata de aprender as capacidades e especialização da sacralidade pelos fueguianos, a situação é completamente diferente. Ora, um dos problemas mais importantes da história das religiões é justamente essa capacidade de reconhecer as diferentes modalidades do sagrado dos primitivos. De fato, se fosse possível demonstrar, aliás, isso foi realizado nas últimas décadas, que a vida religiosa dos povos mais primitivos é verdadeiramente complexa, que não se pode ser reduzida ao animismo, ao totemismo, nem ao culto dos antepassados, aqui a gente precisaria saber do que Eliade está chamando de vida religiosa dos primitivos, mas que conhece também os seres supremos providos de todos os prestígios do Deus Criador e Todo-Poderoso, a hipótese evolucionista que priva os primitivos do acesso às hierofanias superiores fica, assim, imediatamente invalidada. Com isso eu concordo. O Eliade tem reservas críticas à teoria evolucionista da religião. É um problema do Eliade. A teoria evolucionista da religião, para mim, é a única que deveria ser levada em conta. Tudo na espécie humana deriva e sofre de um processo de evolução. O Eliade discorda disso. E eu discordo da discordância do Eliade. Agora, uma coisa é a tese evolucionista da religião. Outra coisa é a simplificação grotesca que evolucionistas da religião fazem, porque não entendem o processo, porque mistificam o processo, porque especulam de modo equivocado. Eu já disse em outro vídeo que no momento em que a sociedade humana primitiva, num período anterior à agricultura, precisemos do conceito de primitivo, há 40 mil, há 50 mil, quando? Não sabemos, mas não no período neolítico, muito anterior ao período neolítico. Desenvolveu a capacidade de construir estruturas rústicas, cabanas, iglus, pequenos lugares para se proteger. Quando ele trocou a caverna por um artefato cultural que emula a caverna, a casinha, a cabana, a choupana, o iglu, ele se descobriu Homo faber, Homo criador. E então ele projetará imediatamente nos seres imaginados por ele, seres cuja imaginação da espécie humana produziu e que, por ignorância de si mesmo, ele trata como reais e verdadeiros, imediatamente ele projetará a sua capacidade de construir coisas nos deuses, e os deuses se tornarão criadores. Eu só tenho alguma reserva se vai haver já naquele período a ideia de um Deus chefe. Tenho alguma reserva. Me parece que a ideia de um Deus chefe precisa de uma sociedade em que haja um chefe. E se as pesquisas sobre a sociedade de caçadores-coletores expressa algum fundamento, não havia chefe, não havia hierarquia. Era uma sociedade de iguais, um comunismo primitivo, se assim a gente puder se expressar. Logo, se não houver um chefe na sociedade, não há um chefe nos deuses. Ponto. Então é preciso, mais uma vez, ter cuidado com o arrazoado do Eliade. Bem, essa sessão se encerra aqui,
e a próxima sessão é a variedade das hierofanias. Uma sessão importantíssima, porque nós lidaremos com a pluralidade das manifestações do sagrado, ou seja, as diferentes atualizações da experiência do sagrado, que é uma experiência mental. Essa sessão é uma sessão técnica e eu quero terminar fazendo uma aplicação à Bíblia. Os textos bíblicos são legião. São na casa das centenas, na verdade, chega à casa de milhar. São mais de 1000 diferentes textos, se você somar todos os livros da Bíblia. Porque texto não é o livro. Os livros são montagem. Em Gênesis você tem dezenas de textos. Então, se nós somarmos as dezenas de textos de todos os livros, e alguns livros chegam a beirar as centenas de textos independentes originais, você tem praticamente 1000 textos, grosso modo. Nunca os contei, obviamente. Eles são absolutamente diferentes entre si. Muitos deles podem ser reunidos no mesmo tipo de texto, mas há uma variedade muito grande de narrativas. Além disso, eles provêm de diferentes circunstâncias históricas. Por isso, os manuais de exegese são muito pouco úteis, porque eles pretendem dar uma receita de bolo para você lidar com textos, porque são textos. E como são textos, então existe um modo de se lidar com eles. Não. Há um modo de você ler a narrativa, entender a narrativa. Mas essa narrativa pertence a mundos completamente diferentes e você precisa situá-la naqueles mundos. Então, o ferramental, a estratégia, o modo de compreender essa pluralidade precisa ser tratado caso a caso. A interpretação dos diferentes tipos de textos bíblicos, assim como a interpretação dos diferentes tipos de documentos usados na fenomenologia da religião, na história das religiões, essa pluralidade de textos tem analogia com a pluralidade de pessoas e a pluralidade de circunstâncias históricas. Como dizia o Ortega y Gasset, a pessoa é a pessoa e a circunstância da pessoa. De modo que você precisa conversar com diferentes pessoas de diferentes maneiras. Inclusive, você assume uma posição dialogal diferente dependendo de com quem você esteja conversando. Você não pode conversar com todas as pessoas da mesma forma. Você identifica que tipo de pessoa está diante de você e você, então, modula a sua forma de conversar com ela em função dessa percepção que você está tendo dela. É o outro com quem você dialoga que te dá pistas sobre como você conversa com ele. Isso acontece automático, porque o nosso cérebro vai avaliando a performance da pessoa e a gente se adapta, considerando a expectativa de retorno em termos de diálogo que essa pessoa desenvolveu a nosso respeito. Assim são com os textos. Você precisa aprender com o próprio texto como lidar com ele. Não é em manual de exegese. Em manual de exegese, você pode aprender as ferramentas. Aí são muito bons, se ensinam as ferramentas adequadamente. Porque alguns não são bons nem para isso. Mas um bom manual de exegese vai te vender as ferramentas. O ancinho, a enxada, o enxó, a picareta. E você precisará aprender a lidar, a usar essas ferramentas. Mas plantar, preparar uma horta, semear adequadamente, aguar adequadamente e fazer a plantinha nascer, é muito mais do que saber usar a ferramenta. É saber lidar com a pluralidade dos documentos. É saber modular a sua reação a eles em função das pistas de diálogo que esse texto apresenta para você. Por que isso, professor? Porque é como se você estivesse dialogando com uma pessoa. Foi escrito por uma pessoa. Para todos os efeitos, você tem uma pessoa diante de você, não um personagem. Não, personagem nenhum está diante de você. É uma miragem. Quem está diante de você é o escritor do texto. E assim como quando você conversa com uma pessoa, precisa se pôr
na modulação adequada de diálogo com ele, você precisa se situar na posição adequada para dialogar com o escritor do texto. Depois, obviamente, de ressuscitá-lo, de fazer os mortos falar. Entende? Porque primeiro é preciso fazer o morto falar? Converta o texto na fala do autor. Não leia o texto, ouça o texto. Não se imagine diante de um papel, se imagine diante de uma pessoa. Qual pessoa? Quem a escreveu, nunca o personagem. Tire da sua mente a ideia do personagem. Abandone os personagens. Coloque diante de você o escritor e veja ele manipulando os personagens, a fala dos personagens, a intenção dos personagens. Porque a fala dos personagens, o movimento dos personagens e a intenção dos personagens é apenas e tão somente a fala do escritor, o movimento do escritor e a intenção do descritor. Lembre-se o que nós lemos. É possível interpretar errado os documentos. Nós queremos interpretá-los de maneira correta. E só há uma maneira correta dentro da perspectiva de entender o que o autor disse. Entender o que o autor disse. Tchau, tchau. Até a próxima leitura. Até o próximo O Necromante Lê. Tchau, tchau.